Hoje é a segunda parte, onde a gente vai também continuar falando sobre os fundamentos, porque a gente entende que para você ter um emagrecimento definitivo, você tem que ter uma estrutura, como um alicerce de uma casa, para que ela fique bem fundamentada e você conseguir passar pelo processo de emagrecimento aí com os desafios da vida, né? Então as situações, as divergências que a gente passa. Então você tendo essa estrutura bem fundamentada, você passa com as adversidades numa boa. Uma boa não, mas mais consciente, né? Exatamente. Uma vez que você faz uma boa base, aí você fica muito mais sólido, na verdade, para fazer essa construção do seu emagrecimento. Todo mundo quer ter uma boa forma, todo mundo quer estar mais saudável, né? As pessoas normalmente querem emagrecer, principalmente as mulheres querem se manter magras. E elas não conseguem se manter em forma, porque elas querem simplesmente um cardápio, mas elas não querem mudar a sua cabeça, a maneira delas pensarem. Ou elas querem uma dieta, querem comer certo, mas elas não querem mastigar certo. Hoje a gente vai falar do quarto fundamento, que é elogiar-se. Vocês se elogiam? Vocês têm o hábito de se elogiar? O ato de elogiar-se diariamente é fundamental, porque você trabalha as funções hormonais. Você tem neurotransmissores que, quando você se elogia, você sente prazer. Quando as pessoas também te elogiam, você não sente prazer quando elas te elogiam? Sem dúvida. Quem não gosta de receber um elogio? Então é fundamental. Só que o que acontece com a maioria das pessoas que estão nesse processo de emagrecimento? Elas elogiam só quando elas estão atingindo metas maiores. As metas menores, elas simplesmente deixam passar. Aí está o perigo. Aí está o perigo. O que é você atingir uma meta maior? Uma meta maior, ela é atingida quando você divide ela em pequenas micrometas para você atingir esse objetivo maior. Então vamos supor que você quer emagrecer 15 quilos. E você determinou lá em quanto tempo você quer emagrecer os seus 15 quilos. Então, o que você queria perder durante a semana, vamos supor 2 quilos. E aí, deu na segunda-feira, você perdeu 200 gramas. Aí chegou na terça-feira, você pesou, porque tem que pesar. Você emagreceu mais 300. E aí você, ai nossa, mas não chega esses 2 quilos. Só tá com a cabeça nesses 2 quilos. E você vai esquecendo de elogiar cada ato que você tem. Elogie-se sempre. Elogie-se quando você colocar menos comida no prato. E quando você ficou sem comer aquele doce que você queria. Quando você está fazendo mais exercícios espontâneos. Que você subiu uma escada, por exemplo. Que você saiu daquela coisa do automático. Porque, gente, quem está nessa jornada do emagrecimento definitivo, que não é aquela coisa momentânea, você tem que criar essa estrutura muito bem. Porque senão vai ser aquelas coisas, sabe, de momento. Você faz, quero emagrecer para o verão, não é para a vida. E o que a gente propõe é emagrecimento definitivo, é para a vida, para se manter saudável. Olha só, o Henry Ford, que inclusive ele é o criador daquela marca Ford de carro, de automóveis, ele fala que nada gera mais sucesso do que o sucesso. Então, nada gera mais sucesso no seu processo de emagrecimento do que você elogiar-se. É fundamental. E aí você vai criando o quê? Um ciclo positivo ao seu redor. Porque assim, toda vez que você se elogia e reconhece cada ato que você tem, você se empodera. E esse empoderamento te dá mais direção naquilo que você pretende, no caso, que é emagrecimento. Um exemplo, dentro da sua refeição, se você não tem um hábito de comer legumes ou saladas, que seja, se você acrescentou um legume, hoje, elogie-se.
Reconheça esse passo que você deu. E outro fator, se amanhã você não colocá-lo novamente, não se puna. Não se puna. Continue na sua caminhada. Porque isso pode acontecer, não é verdade, Com Simone? certeza. A gente não muda um hábito de uma vida inteira em alguns dias. Então você tem que ter um pouco de paciência com você. Se isso é uma coisa que você quer para a sua vida, ela tem que ser construída dia a dia. E elogiar-se, motivar-se, pesar-se, comer devagar, isso são passos, fundamentos que devem ser repetidos todos os dias. Vamos pensar num bebê? Vamos lá? Pensa num bebê. O bebê nasce, ele sai andando assim de uma hora para outra? Não! O que ele faz? Esse bebê ele vai passar por um processo. Primeiro ele nem sabe que ele não sabe andar. Depois, quando ele vai crescendo, ele sabe que ele pode o quê? Que ele pode se virando de lado. E aí ele começa a olhar aquelas pessoas para cima e falar assim, nossa, elas andam. E aí inconscientemente, ela começa a falar, opa, acho que eu vou andar. E aí ele começa o quê? Primeiro ele vai engatinhar e depois ele começa a se apoiar na mesinha, na cadeirinha, até ele andar, que dura mais ou menos 1 ano. Eu não estou dizendo que esse processo para você desses fundamentos vai durar 1 ano, não é isso. Só que você precisa persistir nessa estrutura. Olha só, eu tive uma coach que ela fazia tudo direitinho. Ela planejava suas alimentações. Coach é uma pessoa que faz processo de emagrecimento com a gente, tá? Então ela planejava suas refeições. Ela determinava o horário dela, o que ela ia comer, o horário dos exercícios. Aí o dia tava uma beleza. Surgia reuniões inesperadas durante o dia. Empresária ela, surgia reuniões inesperadas. Ela tinha que ficar para essa reunião. Só que ela não tinha planejado ficar depois do trabalho, né? Foi inesperado. E ela tava lá. Começou a dar o horário dela ir embora, ela não tinha mais nada para comer, enfim. Ela estava com fome, só que ela estava preocupada com a reunião. De repente, baixou a fome, não é a fome, na verdade é a reunião. Ela abriu a gaveta e viu um bombom lá. O que ela fez? Ela foi e comeu o bombom naquele momento. À noite, ela me ligou desesperada. Ela falou assim, eu joguei tudo a perder. Eu fiz tudo direitinho. E aí chegou depois, antes da reunião, eu fui e comi um bombom. E aí ela ficou lá chicoteando. Olha só, ela não se elogiou durante o dia todo. E ela viu o quê? Esse detalhe do chocolate. Então, gente, não precisa. É óbvio que assim, você pode deixar na sua gaveta coisas mais saudáveis, né? Pode, mas naquele momento acho que ela nem lembrava de verdade que tinha esse bombom lá. E se tinha, não tem nenhum problema também dela ter comido. Mas ela não se elogiou cada passo que ela se deu antes. Então ela foi, eu falei com ela e tudo bem, deu tudo certo. Na Universidade de Pittsburgh, eles fizeram uma pesquisa lá e eles viram que os participantes que diminuíam mais peso eram os participantes que se elogiavam mais, comparados àqueles que não se elogiavam. Os que não se elogiavam, eles ficavam mais atentos ao quê? Aos erros deles, aos pequenos erros aí, como o bombom, por exemplo. E esses que perdiam, eles acabavam mantendo-se magro. Durante um tempo. Ainda. E esses outros não, eles se culpavam de não ter emagrecido, eles se sentiam inferiores, começavam a criar na cabeça deles dizendo o quê? Que eles não eram capazes. Tudo por conta de um elogio. Então olha uma coisa como vai levando a outra. É fundamental você se elogiar. Porque isso vai gerando em você o quê? Uma autoconfiança. Você vai ficando muito mais confiante naquele processo. E aí essa confiança vai fazendo com que você tenha mais facilidade para fazer aquilo que você deve fazer. Toda vez que você der um deslize
Se você meter o chicote nas suas costas, você não vai sair daquela condição, porque toda vez que você errar, aquilo vai virar um bicho-papão para você. E essa não é a proposta. A proposta é que você reconheça cada passo, mesmo que haja os deslizes, mas que você reconheça cada passo. E pense o seguinte, eu deslizei, mas eu vou procurar corrigir, para que eu consiga chegar no meu objetivo final. E olha só, como tem pessoas que relutam se elogiar. E mesmo que isso pareça para você, ai, nossa, tem que me elogiar? Tem. Cada vez que você vai mandando essa informação para o teu cérebro, lembra? Você está produzindo neurotransmissores de prazer. E isso vai te deixando, aumentando a sua autoconfiança. Porque para um processo de emagrecimento, você tem que desenvolver essa autoconfiança. Aí tem uma outra questão que é assim, você tem que tomar cuidado quando você vai se elogiar, tem o sim e o mas. Sabe o que é isso, sim e o mas? Vamos supor que você foi fazer o seu jantar. E aí você fez o jantar, e aí também é uma coisa que você não pode ficar petiscando, né? Beliscando muito quando você está jantando. Aí você vai lá no seu diário de bordo, que é o diário de bordo que nossas coaches têm, que elas fazem, que é uma tarefa, né, de coach para elas. E aí elas vão lá, fazem a tarefa delas, chega à noite elas colocam assim: na hora que eu estava cozinhando, eu fiz tudo direitinho, mas eu belisquei. O mas, gente, é algo contraditório. Ele indica o quê? Uma negação, que ela não ficou satisfeita. Você acha que o corpo dela vai registrar todos os bens que ela fez? Não, ele vai registrar o quê? O mas. Então, calma. É uma jornada que precisa ter paciência, e com essa paciência você cada vez mais você vai se fortalecendo, você vai ficando mais forte, e aí você vai conseguir o seu resultado. Tem uma historinha, vou contar aqui rapidinho. Tinha um cara que ele carimbava os tickets de estacionamento. As pessoas chegavam lá para carimbar o ticket de estacionamento e ele falava assim, o Newman, ele falava assim: nossa, gostei do seu corte de cabelo. Nossa, como você tá legal. E a pessoa tava chegando assim, né, de cabeça para baixo, dava o ticket assim para ele, e a pessoa olhava para cima, porque como uma pessoa quando tava com a autoestima baixa, ela olha para baixo, aquele peso, né, aquele fardo. Já viu aquelas pessoas que têm autoestima baixa ou que estão tristes? Repara como elas andam na rua, elas andam assim, meio curvadas, né, fechada, querendo meio que se proteger. Todo mundo queria ir nele, porque ele sempre tinha uma palavra de elogio para dar para essas pessoas. E ele foi encantando as pessoas, até que a televisão foi até ele e falou assim: nossa, por que você faz isso? Porque as pessoas merecem ser elogiadas e eu gosto de ver o sorriso delas. E foi passando os dias e ele precisava tirar uma carteira de motorista. E ele foi lá para tirar uma foto num lugar. Chegou lá para tirar uma foto 3x4, ele viu que a fotógrafa era séria e tava um dizer assim do lado: proibido sorrir. E ele não queria tirar foto sério, ele só queria sorrir. Só que ele se encantou com essa fotógrafa, ele ficou apaixonado por ela. E ele fazia de tudo, ele levava flores, ela falava próximo. Ela falava assim: olha esse bichinho, parece com você com suas maçãs do rosto. Ela, próximo. E ela não dava a bola para ele. Foram passando semanas, foram passando meses, até que ele começou a ficar depressivo. Ele foi demitido. E um dia ele estava numa praça andando e um casal pediu para ele tirar uma foto deles. E aí ele se posicionou lá para tirar foto do casal. Eles estavam viajando de lua de mel. E ele olhou e falou assim, tirou uma foto e ficou olhando para a foto. Ele falou: esse é o máximo de sorriso que vocês têm para oferecer nesse momento? Aí começaram a olhar assim um para a cara do outro. Mas por quê? Porque eu queria ter um amor assim para estar viajando. E se eu tivesse esse amor viajando pelo mundo, eu estaria sorrindo o melhor sorriso.
E aí ele lembrou de toda a história dele, que ele sempre quis ver o sorriso. Isso começou a se espalhar. E aí teve uma vez que ele estava nessa praça, ele viu uma senhora numa cadeira de rodas, olhando para baixo. E ele ajoelhou, olhou nos olhos dela e falou: seus olhos são os olhos mais lindos que eu já vi. Nossa, como você é linda e combina com seu vestido. Essa mulher abriu um sorriso imenso e ele começou a tirar várias fotos dela, várias fotos. Passados-se uns dias, ele começou a notar que lá onde tinha aquela fotógrafa que tirava foto, estava cheio. Ele foi até lá, a essa loja. Ele começou a ver que as pessoas estavam sorrindo. Quando ele foi lá para ver, era a fotógrafa. E ela abriu um sorrisão. E ele falou: mas como assim? Eu tentei de tudo te fazer sorrir. O que aconteceu? Isso aconteceu quando eu era pequena. A minha mãe perdeu meu pai e ficou muito doente. E eu fazia de tudo para ela sorrir e nunca mais ela sorriu. E aí eu achei que eu também não tinha direito a sorrir mais. Até que um dia apareceu um rapaz e começou a elogiar ela numa praça. E ali ela começou a sorrir e começou a melhorar do problema de saúde dela. E eu tinha certeza que era você. E eu te procurei em todos os cantos dessa cidade. A maneira de eu achar que eu ia te reencontrar era fazendo as pessoas sorrirem num retrato 3x4. E foi assim que eles se reencontraram. Então, olha o poder do elogio. Assim como a gente tem o poder de elogiar a pessoa e fazer essa pessoa levantar do nada, a gente também tem o poder de fazer uma pessoa cair quando a gente desanima essa pessoa. Não faça isso também com você. Se elogie. Quando você tem esse padrão de elogio mais alto, você diminui o quê? O seu processo, seu padrão de perfeição, porque ninguém nessa vida é perfeito. A gente não consegue seguir uma dieta 100% perfeita. O nosso dia, na sua imperfeição, ele é perfeito. Então que a gente agradeça e que a gente saiba elogiar-se, mesmo na nossa imperfeição. Porque o padrão de perfeição para você, para qualquer pessoa, é contraprodutivo. Baixa o seu nível de perfeição para qualquer coisa que você vai fazer. Queira sim sempre dar o seu melhor, mas sabendo que você está num processo, uma caminhada que exige a repetição desses fundamentos para que você consiga emagrecer. O quinto, qual que é? O exercício físico. Fazer atividade física. Você emagrece somente fazendo o controle alimentar. Você pode até conseguir atingir aquele seu objetivo. Porém, você tem muita perda de massa muscular. A massa muscular, gente, ela é um tecido ativo. O que eu quero dizer com isso? Que é um tecido, o músculo, ele exige energia. Ele consome muito mais energia da gente. Isso se reverte em quê? Queima calórica. Então, quando você pratica atividade física, esse seu aporte muscular melhora, você também melhora esse seu metabolismo basal, inclusive, que é o que a gente gasta mesmo sem fazer exercício. Quando você emagrece somente com a dieta, você perde muita massa muscular. E esse seu metabolismo basal, ele cai muito. E cada vez vai ficando muito mais difícil para você emagrecer. Um outro fator que é importante também, você tem que manter uma regularidade nessa sua atividade física para que ela realmente surta o efeito desejado. Às vezes, simplesmente você tem dentro da sua rotina, você fala: eu levei um filho ao colégio. Levei o filho ao colégio. Só que em meio caminho, você para N vezes isso aí. Só que aquilo você está computando como se fosse a sua atividade física diária. Isso não é tão considerado assim ao ponto de te gerar o benefício que você pretende.
Para que isso realmente surtisse aquele efeito que você deseja, você teria que fazer essa caminhada progressiva. Que você determine talvez 3 vezes, 5 vezes na semana, que você faça pelo menos 30 minutos por dia de atividade física. Seja uma caminhada, seja uma musculação, seja qualquer outro tipo de treino, mas que gere um gasto calórico e um benefício fisiológico para você. Essa é a proposta, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, que você mantenha uma regularidade na atividade física de, no mínimo, 3 vezes na semana. Muitas pessoas, elas acreditam que assim, elas sobem na balança e no final de semana tá marcando lá 2 quilos a mais, porque deu uma abusadinha. Só que não é 2 quilos de gordura, tá, gente? Ninguém engorda no final de semana 2 quilos. Para você engordar 2 quilos, você precisa de 18 mil calorias. 18 mil calorias a mais, fora o que você come e gasta no seu dia. Então, o que acontece? Muitas vezes, você retém mais líquido. As pessoas também treinam e em 2 dias elas perdem 2 quilos. Aí o que elas acham? Que elas emagreceram. Calma, para você perder gordura, lembra? Você precisa de um processo aí. É a mesma coisa. E o que acontece? Às vezes essas dietas muito loucas que aparecem, né? Zerar carbo completamente, enfim. Eu acredito que todo alimento que é proibido, ele gera compulsão. Não é legal. Você tem que saber o quê? Você tem que saber comer os carboidratos nos horários certos. Então aí as nutricionistas para dar os planejamentos para vocês, para as atividades que você vai fazer durante o dia. Por quê? Quando você tem uma perda devido a uma dieta dessa, muito restritiva, você pode ter perda de massa magra. Na maioria das vezes, gente, você perde músculo. E é muito precioso a massa muscular. Não dá! Porque para você conseguir atingir o nível de massa muscular é muito difícil. Um adulto, a cada década, ele perde até 2 quilos de massa muscular. Essa porcentagem de massa magra que você perde em uma década, sabe quanto corresponde isso em quilos a mais em você de gordura? 7. 7 quilos, gente. Em uma década. Então, pega uma foto sua aí de 10 anos atrás. Vê como é que você tá. Por conta disso, você tem perdido massa magra, você provavelmente fica nesses altos e baixos da sanfona, né? Então, olha o quanto que é prejudicial para a saúde. O exercício físico, ele vai fazer você manter essa base do muscular e vai favorecer o seu emagrecimento de gordura e não só de peso. A gente não tem que se basear somente no nosso peso corporal. Eu posso te dizer o seguinte, você pode ter 2 pessoas de 100 quilos, 1,80 m, 100 quilos. Uma delas pode ser uma obesa, uma outra pode ser um Mike Tyson da vida. Forte. Um cara do aporte muscular gigantesco. O que conta? Um pode ter 35% de gordura com 100 quilos e o outro pode ter 12% de gordura com 100 quilos. E tem o mesmo peso. O que conta é sua condição física ali. Qualidade. E é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que ter qualidade física. A atividade física, ele ajuda o quê também? Você a comer menos e melhor. Você começa a ter muito mais atenção nos alimentos que você está ingerindo, porque você começa a selecionar e não comer tranqueirinhas que de repente pode não te conduzir naquele seu objetivo. Olha, como uma coisa que vai levando a outra, né? Eu acho que encaixa um pouco assim. Eu tive uma aluna, e virou uma coach também minha, que ela falava o seguinte, assim, ela gostava um pouco de vinho, né? Aí ela falou assim pra mim, olha, me pede pra fazer tudo, mas não pede pra tirar meu vinho. Aí o que eu falei assim pra ela? Pode então fazer pra compensar esse álcool que você gosta de tomar todos os dias. Porque, gente, álcool ele é calórico e o corpo não dispensa caloria, independente de que alimento que seja, e nesse caso era álcool.
Ela falou assim, bom, eu vou me propor para correr todos os dias. E eu vou correr 40 minutos todos os dias, tá bom? Eu falei, tá bom, tá ótimo. Ela mesmo começou a notar que na corrida ela ficava mais cansada. Ela se sentia mais cansada. E eu falava assim, porque o álcool debilita um pouco o sistema e tudo mais. Mas como ela tinha dito que ela não ia parar, quem sou eu para falar o contrário, né? Não adianta. Você pode ter a melhor dieta do mundo, o melhor treinador do mundo. Se você não está disposto a caminhar o caminho que é você que faz, não há Cristo que vai resolver o seu problema. Você é o primeiro, você tem que querer. O que ela começou a fazer? Ela começou a diminuir a quantidade de álcool que ela estava ingerindo. Foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, até que a corrida começou a fazer tão bem para ela que automaticamente ela deixou de ter um hábito ruim, né, negativo assim, que era uma coisa que era todos os dias, deixou fazer isso só para o final de semana e começou a incluir, aumentar o ritmo dela nos exercícios. A nossa proposta não é uma proposta de proibição, porque você não deve se proibir questão do alimento, mas você tem que ter clareza do que se eu ingerir mais do que eu gasto, eu vou acumular e eu vou engordar, sim. Posso comer churrasco? Pode, só que você não pode comer churrasco todos os dias. Eu posso comer pizza? Pode, só que eu não vou comer pizza todos os dias. Depende do que a gente ingere. A dificuldade do nosso corpo em metabolizar isso é muito maior. E essa dificuldade no metabolismo faz com que haja o quê? Uma queda de energia nossa. A gente cai de produção, sim. Entendeu? E isso interfere muitas vezes na sua qualidade do sono. E no dia seguinte, se você dormiu mal, você vai produzir mal também. E é o efeito cíclico. O que eu tenho de objetivo maior? O que eu quero primeiro? Eu quero tomar minha cervejinha ou eu quero emagrecer tanto? Se é o ponto de equilíbrio, vai traçando você a sua estratégia. A gente também toma vinho. Todo dia, nem pensar. Imagina, te toma no final de semana, sábado, mas reduzimos muito porque a gente sabe que na nossa produtividade cai muito, mas a gente gosta, mas eu escolho o momento, a hora, é tudo assim, é uma escolha. Às vezes as pessoas falam o seguinte com relação à atividade física, poxa, mas eu treino e aí o que acontece? Aumenta muito o meu apetite, e aí eu como desenfreadamente. Isso pode acontecer sim, inicialmente pode acontecer, de você aumenta a sua atividade física e você começar a comer mais. Só que isso é um tempo, porque o seu corpo vai se adaptar e os seus hormônios também vão se adaptar. O hormônio da saciedade, no caso a leptina. E você logo mais vai conseguir ter um controle muito maior com relação a essa alimentação. E o exercício ajuda também a melhorar a sua saúde no quê? No estresse oxidativo, estresse psicológico também. O que acontece? Porque o nosso corpo está produzindo muitos radicais livres, fazem com que a gente envelheça. Pessoas que treinam demais, você pode notar que elas envelhecem muito mais. Tudo tem a dose. Veneno e antídoto, tudo tem essa dose. Exercício físico feito de forma controlada e equilibrada, ele ajuda nessa questão dos radicais livres, em combater essa oxidação que existe em nosso corpo. Diminui o seu estresse, você produz muito mais endorfina e esse hormônio te dá uma condição de bem-estar muito maior. Eleva o seu nível de humor também, gente. Você fica muito mais humorado. A pessoa tá mal-humorada do seu lado, manda ela ir treinar, gastar energia aí de alguma forma. Muito mais humorado, porque entra a questão do hormônio também e outra, a percepção que você tem de você mesmo. Porque você começa a se ver melhor, você começa a se ver muito mais bonito. Você olha pro espelho e você fala, nossa, tô gostando do que eu tô vendo, hein? Manda beijinho até. Elogia, lembra? Lembra do elogio, o primeiro ponto que a gente tocou hoje? Elogia. Então, isso começa a mudar a sua fisiologia.
ajuda você a dormir. Você tem muito mais qualidade de sono, muito mais sono REM. É um sono recuperativo. E você acorda no dia seguinte muito melhor para produzir. Isso é um dos efeitos também que o exercício físico te traz. O que a gente sugere para você? Que você determine dentro da sua rotina, eu vou começar amanhã ao invés de segunda. Vou caminhar 10 minutos. Ótimo. Ah, mas meu vizinho falou que eu tenho que caminhar 30. Esquece seu vizinho. Talvez ele precisa de 30. 5 minutos é melhor do que nada. Ah, mas eu preciso queimar não sei quanto. Não, então cria para você primeiro o hábito de ir treinar, o hábito de colocar esse fundamento em prática que é o exercício. Depois que você colocou em prática, que é o quê? Todo dia você vai lá, faz 5 minutos, faz 10 minutos, no outro dia igual ele colocou, faz 11 e vai aumentando. O que você está colocando para você? Não é para o teu cérebro, gente, para ele estar entendendo que você está introduzindo um novo hábito. E aí esse novo hábito vai puxando o outro. Só que para você criar um novo hábito, você precisa de algumas semanas aí, que dirá meses. Primeiro cria o hábito e aí você vai gostando desse hábito porque ele vai produzindo endorfina, serotonina em você, hormônios de bem-estar, hormônios que te ajudam a aumentar a confiança. Um outro ponto é que você otimize seu dia. O que você puder fazer de exercícios espontâneos, o que a gente diz que é exercícios espontâneos? Ah, eu moro no prédio. Beleza, moro no prédio. Ah, eu moro no 5º andar. Você pode inserir 5 andares como atividade no seu dia? Pode. Você pode acrescentar isso, vai gerar um gasto calórico sim, e você vai se condicionar. Dia seguinte, ou pulou um dia, você vai falar, eu vou subir 6 andares. Excelente. Você coloca essas coisas. Ah, eu vou de transporte público para o trabalho. Desça 2 pontos antes, 1 ponto antes, e faça uma caminhada até seu trabalho. Ah, no meu trabalho também tem elevador. Ao invés do elevador, suba de escada também. Tudo isso vai contribuir para a sua saúde também. Tenha clareza de que você tem que fazer sim. E pense o seguinte, a condição que você está hoje foi uma escolha sua. Tudo que você fez, que te levou à condição que você se encontra, foi uma escolha sua de comer mais, de não praticar atividade física. Tudo isso foi uma questão de escolha. E que você diga para você mesmo, eu escolho de agora em diante não ter escolha. A minha escolha será de ter mais saúde, de emagrecer, ter uma vida mais ativa. Manda essa informação para você todos os dias. Se isso está impactando na minha saúde física, na minha saúde mental, porque eu desgosto de mim a cada dia. Porque se eu não me vejo bem, isso reverbera no meu físico, eu me prostro, porque elas não se veem bem, elas vão se fechando para a vida e para todos. Isso intoxica quem? A você mesmo. E todo mundo ao redor. Exatamente, mas quem impacta mais é o seu físico. Sua saúde. A sua saúde. Então tome esse cuidado.